Fala pessoal, beleza? Aqui é o Físico Gabriel, começando aqui a nossa playlist então, tá? Então nós vamos começar pelo primeiro problema aqui do volume um, tá? No livro do Moisés no Zweig. Esse é o problema um do capítulo um, tá bom? O começo da nossa playlist. Pessoal, nesse problema aqui então, o professor Moisés no Zweig pede para a gente estimar o número de fios de cabelo da nossa cabeça. Pessoal, eu já começo dizendo que assim, esse tipo de problema, ele pode assustar, tá, num primeiro momento, principalmente para quem está tendo o primeiro contato com Física 1, mas ele é um problema bastante importante porque ajuda a gente a pegar algumas noções de ordem de grandeza. Os resultados podem variar bastante, então se vocês já tentaram fazer esse problema, pode ser que vocês tenham obtido um valor que não esteja errado, tá? Mas que pode ser diferente do meu, porque isso depende de como a gente faz algumas considerações. O importante nesse tipo de problema não é a resposta final, tá? Mas sim o raciocínio que nos leva a chegar até ela, tá bom? Existem alguns processos aqui que podem ser bastante comuns de se errar, tá? Então, eu vou destacando isso ao longo da minha resolução e aí vocês vão vendo se vocês fizeram mais ou menos, evitaram esses erros comuns aqui que eu vou destacar, tá bom? Beleza, gente, então vamos lá. Como é que nós vamos fazer essa estimativa aqui? Bom, fica claro para nós que o número de fios de cabelo que a gente tem na nossa cabeça depende do tamanho da cabeça. Então a gente vai ter que ter alguma relação entre o número de fios de cabelo e da área da cabeça que tem cabelo propriamente dita, tá? Então, pessoal, como a gente já quer uma relação entre fios de cabelo e área, a gente vai ter que trazer aqui uma ideia de densidade, tá? Então, a densidade, para quem está começando aí no curso de Física 1, existem vários tipos de densidade. Tá? É comum nós conhecermos a densidade de matéria, né? A densidade de massa, enfim, que é o quanto de massa um objeto tem para um dado volume. Só que existem vários tipos de densidade. Aqui nós vamos trazer uma certa densidade de fios de cabelo. Tá? Então deixa eu escrever aqui, ó, densidade de fios. E o que, que isso significa? Tá? A ideia de densidade é sempre a mesma. Tá? A densidade de fios de cabelo, pessoal, no caso, vai ser o número de fios, tá, por área que esses fios ocupam. Tá bom? Por área, enfim, vou chamar aqui de área de cabelo, né? A área que contém cabelo. Então isso aqui vai dar para a gente a quantidade de fios por metro quadrado de área de cabeça, tá? Mais ou menos essa é a ideia. Assim como a densidade de massa vai dar para a gente a quantidade de massa, né, que um objeto tem por metro cúbico de volume, por exemplo. Então existem vários tipos de densidade e isso já é bastante importante para a gente começar, enfim, a ir desenvolvendo essas noções. Então, essa é a equação que a gente trouxe, só que a gente não vai usar ela dessa forma aqui. É, nós vamos focar bastante aqui, ó, nesse termo, que é o número de fios. É esse termo que nos interessa de fato. Então, a gente vai reorganizar essa equação aqui, ó, multiplicando o cruzado, tá? E aí, o número de fios de cabelo, que é o que a gente quer, tá? Número de fios, vai ser igual, então, à densidade de fios de cabelo. Vou colocar um parênteses aqui para, enfim, ficar bonitinho. Multiplicando, então, a área que contém cabelo. Tá? Beleza, pessoal. Essa é a equação que a gente vai usar, tá bom? Vamos fazer um desenho nela aqui, um quadrado, um negócio, para a gente deixar ela destacada aqui, tá? Essa é a equação que vai nos permitir calcular o número de fios de cabelo, tá? Já está ali. Só que para a gente calcular, então, o número de fios de cabelo, a gente vai precisar conhecer duas coisas. Opa, perdão. A gente vai precisar conhecer duas coisas, né? A primeira delas vai ser a densidade de fios, que está aqui, e a segunda vai ser a área que contém cabelo de fato. Tá bom? A gente vai ter que saber essas duas coisas para poder calcular então o número de fios. E aí a gente multiplica essas duas coisas.
Agora a questão que fica é como calcular a densidade de fios de cabelo. E é nessa parte que é muito comum das pessoas errarem, tá? Então, uma primeira ideia que não é muito correta, mas só para eu destacar aqui que as pessoas costumam errar bastante, então já verifica isso, talvez esse não foi o seu caso, tá? As pessoas costumam pesquisar na internet, o que não tem problema, porque você vai precisar recorrer a informações que a gente geralmente não tem acesso. Tá? Então, assim, você pode fazer estimativas, mas você pode sempre buscar na literatura por valores um pouco mais precisos. Então, obviamente, né, nos dias de hoje a gente não vai ficar procurando em livros, né? Por exemplo, qual que é a área, né, de um fio de cabelo ou o diâmetro de um fio de cabelo. Tá? A gente não vai ficar procurando isso em livros quando a gente tem acesso à internet. Tá? Então a gente vai ficar procurando, a gente pode procurar essas coisas na internet, esses valores assim um pouco mais técnicos, tá? Só que qual que é o detalhe? Quando você procura esses valores na internet, veja, a gente tem que lembrar que os fios de cabelo eles têm um certo espaçamento entre eles que tem que ser levado em conta, senão o resultado vai sair errado, tá? Claro, o resultado ele pode variar bastante, né, de caso para caso, mas ainda assim, se você apresenta uma conta para o seu professor e não coloca esse, essa distância entre os fios de cabelo, porque eles não estão colados um no outro, tá? Então, seu resultado vai tá errado, né? Você pulou uma parte importante do processo de dedução aqui, tá bom? Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso daí? Vamos começar calculando, então, essa densidade de fios. Tá aqui. Então, como é que a gente vai fazer isso, pessoal? Vamos tentar desenhar a cabeça com uma visão por cima aqui, tá bom? Supor que seja isso daqui. Qual que é o detalhe, pessoal? Vamos supor, nessa visão aqui, ó, os fios de cabelo, eles serão como se fossem pontos. Só que tem um detalhe, tá? Quando você vai pesquisar na internet, eu vou tentar fazer de uma maneira que simbolize isso. Você vai ver o seguinte, tá? Os pontos aqui, os fios de cabelo, eles estão muito juntos, se comparado com a área de superfície deles, tá? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, pessoal. A distância de um fio de cabelo para o outro fio de cabelo é assim, a gente pode aproximar, tá? Ela difere então em certo sentido por uma ordem, por uma potência, né, de grandeza do tamanho do fio de cabelo. Então, basicamente a gente pode dizer o seguinte, tá? Essa distância aqui, ó, de um fio de cabelo para o outro fio de cabelo, a gente pode chamar essa distância de D, tá? Que vem aqui do centro de um fio até o centro do outro fio. E com uma aproximação mais ou menos considerável, então uma aproximação em ordens de potência, esse tipo de aproximação também é bastante comum na física, a gente pode dizer que essa distância de um fio de cabelo vale como se fosse D ao quadrado. Tá? Essas aproximações são bastante comuns, tá, de serem feitas, então já vai ficando aqui mais ou menos a ideia, tá bom? Então a gente vai precisar calcular quem que é esse D, tá? E aí a gente tem que recorrer a alguns valores da internet. Pessoal, então assim, ó, esse diâmetro, tá, de fios de cabelo, pelo que eu pesquisei, ele pode ser mais ou menos, tá? Então aproximadamente, costuma estar ali entre 50 a 100 micrometros, tá? Então esse símbolozinho aqui, ó, esse prefixo que acompanha o metro, então eu vou falar isso com bastante calma. Estou supondo que vocês não têm tanto contato com isso ainda, né? Estão começando o curso de física 1, né? Então isso aqui é um símbolo grego, tá? Chama mi, e quando ele vem aqui junto de um prefixo, né, de uma unidade de medida, então quando ele acompanha aqui o metro, ele pode estar acompanhando massa, ele pode estar acompanhando é, tempo, ele pode estar acompanhando qualquer coisa. Então ele tem um valor que é 10 a menos 6, tá? Esse carinha, então ele tem esse valor aqui. Então ele é um prefixo que carrega uma ordem de tamanho, que é uma ordem micrométrica, né? Então, se ele estiver acompanhando o segundo, então
se a gente tiver, por exemplo, microsegundos, significa que nós temos uma ordem de grandeza de 10 a menos 6 segundos. Tá? Aqui no caso que está acompanhando o metro, significa que nós temos uma ordem de tamanho de 10 a menos 6 metros. Então lembra que isso é 0,000, já me perdi, né? Mas são 6 dígitos ali do zero, tá bom? Então, enfim, só para deixar isso mais ou menos destacado aí para vocês. Essa é mais ou menos a estimativa da distância de um fio de cabelo para o outro, tá? Bom, e quanto que vale a distância, então, da largura do fio de cabelo? Vale este d que a gente colocou ao quadrado, tá? Essa é uma aproximação que nós estamos fazendo, tá bom? Então, como bons físicos, a gente tem que saber fazer essas estimativas, beleza? Então, vamos supor aqui que esse d, né, ele tenha um valor, então, aproximado aqui. Vamos usar esses 100 micrômetros, tá? E já vamos converter isso para metros, para ficar uma coisa um pouco mais... Então, o D, né? Vamos colocar um sinalzinho de igual aqui agora, né? Já que a gente já vai estar assumindo essa primeira aproximação ali de cima. Então, o 100, ele pode ser escrito como sendo 1 vezes 10 ao quadrado. Isso daqui é o 100. O micro, ele vale 10 a menos 6 do metro, vezes o metro aqui. Tá? Então, quando a gente junta essas potências, a gente vai ver que essa distância entre um fio de cabelo e outro equivale a 10 a menos 4 do metro. Tá bom? E quanto que vale, então, aquele dzinho ao quadrado? Tá? Pessoal, esse dzinho ao quadrado, então, ele já vai representar ali para a gente a distância, né, que refere, portanto, ao tamanho do fio de cabelo, tá? Então, basta que a gente eleva isso daí ao quadrado. Então, vai dar aqui 10 a menos 4 ao quadrado. E isso aqui vai ser igual, então, a 10 a menos 8, tá? E aí, pessoal, isso daqui já é aproximadamente a área de um fio de cabelo, tá? Então, a distância como se fosse o diâmetro, né, do nosso fio de cabelo já é aproximadamente a área dele. Porque o fio de cabelo ele é tão pequeno que essa aproximação é válida, tá? Então, a área de um fio de cabelo, a área de um fio tem mais ou menos esse valor aqui, tá bom? E por que que isso é importante? Porque agora a gente pode estimar a densidade de fios de cabelo. A gente já tem o espaço que o fio de cabelo ocupa e essa conta toda foi feita para um fio de cabelo, conforme o desenho que eu coloquei ali, tá? E melhor, a gente levou em conta uma coisa que é comum das pessoas esquecerem de levar em conta, que é o espaçamento entre os fios, tá? Como que a gente levou isso em conta, né? A gente levou isso em conta porque os valores que a gente usou aqui partiram já dessa ideia desse espaçamento entre os fios. Então, o que a gente tem, de fato, é que, vamos chamar a densidade de fios de cabelo de N, né? Um Nzinho aqui. Então, o que a gente tem, de fato, é que nós temos um fio de cabelo, tá? Aproximadamente, dividido pela área que ele ocupa. Tá? Só que essa área que a gente obteve, que é 10 a menos 8 aqui, essa área já leva em conta a distância de um fio de cabelo para o outro. Então é como se nós tivéssemos um fio de cabelo dentro de uma área de 10 a menos 8 metros quadrados. Tá? Já está em metros quadrados que a gente já fez essa conversão. Tá bom? Então isso aqui já dá para a gente o número de fios de cabelo dentro dessa área, beleza? Levando em conta o espaçamento entre os fios de cabelo, ok? Então, a unidade de medida disso daqui é fios, tá? Lembrando que esse colchete aqui, ele representa a unidade de medida, tá? Dividido aqui por metro quadrado, porque a gente já converteu tudo antes para metro quadrado. Então, nós temos cerca de um fio de cabelo para cada 10 a menos 8
metros quadrados de área. Então, esse 10 a menos 8 é um tamanho muito pequenininho, tá? Muito pequenininho. E neste tamanho muito pequenininho nós temos um fio de cabelo. Essa é a densidade média, né, de fios de cabelo por espaço da cabeça, tá bom? Pronto. Calculamos a densidade. Agora a gente vai para o próximo passo, que é calcular a área que contém cabelo na nossa cabeça. Beleza? Então vamos puxar aqui uma flechinha, tá? Então vamos lá. Área que contém cabelo. Então, área cabelo. Então, novamente, agora a gente vai para mais uma aproximação, tá, pessoal? Então, que aproximação que a gente vai fazer, né? Assim, a gente pode aproximar a cabeça de um ser humano mais ou menos como se fosse uma esfera, tá? E aí, nessas aproximações, a cabeça, né, de um ser humano é como se fosse uma esfera com um raio de mais ou menos ali uns 10 centímetros, tá? Faz sentido, né? Se você pensar que a cabeça ela é uma esfera, se você pegar do centro dessa esfera até a superfície, você vai ter mais ou menos um raio de 10 centímetros, tá bom? Lembrando, já vamos converter isso daqui para metro, tá? Esse C aqui do centímetro, ele é um prefixo, então, que vale 10 a menos 2. Ele é um prefixo chamado cent. Ele não precisa estar acompanhando o metro sempre. Ele pode acompanhar outras coisas também, tá? Então, se você tiver 100 gramas, veja que isso não é tão comum, né? Mas pode acontecer. Então, 100 gramas seria 10 a menos 2 da grama. Se você tiver 100 segundos, né, você teria então 10 a menos 2 do segundo. Tá? Esse tipo de unidade não é tão comum para a grama, né, e para o tempo, né, para o segundo, mas pode acontecer. Tá? Então, esse Czinho aqui ele tem um valor de 10 a menos 2. Beleza? Então, quando a gente faz essa substituição, então quanto que vale o raio aqui? Então, o raio ele vale 1. Esse 10 aqui, tá? Então, a gente pode colocar ele em forma de potência, vai ficar 10 elevado a 1, tá? E o cent, ele vale então 10 a menos 2, beleza? Do metro, tá aqui, do metro. Tá? Então, quando a gente faz essa conta aqui para o raio, a gente vai obter aqui nós vamos ter aqui um raio com um valor de cerca de então ali vai dar 10 a menos 1, vai ser só 1 vezes 10 a menos 1 metros, tá? Ou simplesmente 10 a menos 1 metros, tá bom? Beleza, então a gente já tem esse valor aqui para o raio, agora a gente precisa calcular a área que contém cabelo. Então, como a gente está assumindo que a cabeça é uma esfera, então a gente pode usar a equação para a superfície de uma esfera, tá? Então, a área de uma esfera, ela é 4πr ao quadrado, beleza? E aí, quando a gente substitui esses valores aqui, né, isso aqui vai dar aproximadamente, eu já fiz essa conta, tá? Isso aqui vai dar aproximadamente, então, 0,13 metros quadrados, ok? Eleva ali ao quadrado, tudo faz aquelas contas, a gente vai obter 0,13 metros quadrados. Isso é a superfície total da cabeça da pessoa. Só que a área que contém cabelo, de fato, não é toda a cabeça. Então, novamente, a gente vai fazer mais uma aproximação aqui, tá? E vamos considerar aqui que a área que contém cabelo, de fato, então, a área que contenha cabelo, que é a área que a gente vai usar, de fato. Deixa eu ver como é que eu chamei ela aqui em cima. Eu chamei de área cabelo, né? Vamos chamar dessa forma, então. Deixa eu apagar aqui para manter a coerência, né? Então, a área, né? Cabelo, a área que contém cabelo de fato, ela pode ser vista como sendo mais ou menos, né, aproximadamente a metade da área total da cabeça da pessoa, né? Então, o que faz sentido, né? É mais ou menos. Então, se você tem uma esfera ali, metade da área, a metade de cima ali é mais ou menos aonde tem cabelo, tá? Então, ela vai ser mais ou menos a metade da área
total da superfície da esfera, né, que é a cabeça da pessoa. E isso vai dar, então, para a gente metade de 0,13. Isso aqui vai dar aproximadamente 0,06, que daí vai dar 6,5, mas aqui já tá bom já, né? Então vai dar mais ou menos esse tamanho aqui, ó, metros quadrados, tá bom? Essa é a área que contém cabelo. E pronto, tá? Então olha só, a gente vai usar este valor de área que contém cabelo de fato e nós vamos usar este valor aqui de densidade de cabelos. Então, basta substituir estes valores ali naquela nossa primeira equação, que é essa equação aqui, que a gente consegue calcular o número de fios de cabelo. Então, se nós tivermos, se nós tivermos uma aproximação de um fio de cabelo para cada 10 a menos 8 metros quadrados em uma área aqui de 0,06 metros quadrados, quantos fios de cabelo nós teremos? É mais ou menos isso que a gente vai fazer, tá? Então, vamos lá. Vou usar um laranja aqui. Então, o número de fios vai ser então igual àquela densidade que a gente já viu aqui, que vale 1 vezes 10 a menos, desculpa, 1 dividido por 10 a menos 8, tá? Tá aqui, vezes a área que contém cabelo efetivamente, que no caso é 0,06. Isso aqui vai dar aproximadamente, não, vai dar 6 vezes 10 a menos 2, tá? Então puxa a vírgula duas casas ali, vai dar isso. Esse 10 a menos 8, eu vou reescrever ele, vou jogar esse menos 8 lá para cima, então vai mudar o sinal dele. Vai ficar 10 a oitava aqui, beleza? Então, o número de fios de cabelo vai ser, então, o 6, eu posso deixar ele aqui, tá? 10 a oitava com 10 a menos 2 vai dar, então, 10 a sexta fios de cabelo que a gente tem na nossa cabeça, tá? Então, esse é mais ou menos o valor. E aí, claro, pessoal, esse valor aqui ele varia muito, tá? Se você obteve alguma coisa em torno, assim, claro, tá? Antes, na verdade, deixa eu só. A gente poderia aproximar isso daqui, como são ordens de grandeza, esse número 6 aqui, ele não faz tanta diferença assim. A gente poderia aproximar isso daqui para algo mais ou menos assim, ó, 10 a sétima ou 10 a sexta, tá? Esses valores aqui, eles todos estão corretos. O importante é o raciocínio. Então, se você obteve coisas como 10 a quinta, 10 a sexta, ou 10 a sétima, tá? Os seus resultados eles não estão errados, tá bom? Porque o objetivo disso aqui não é muito acertar ou errar. O objetivo principal é desenvolver esse raciocínio. E onde geralmente que as pessoas erram, né? Então deixa eu retornar aqui. As pessoas geralmente erram nessa parte aqui de calcular essa densidade. Por quê? Porque aqui às vezes as pessoas esquecem que os cabelos eles não estão colados um no outro. Então as pessoas pesquisam, né, na internet o valor da área, né, de um fio de cabelo, e aí pega o valor da cabeça toda, divide um pelo outro e pronto. Mas a verdade é que daí, como os fios eles não estão colados um no outro, então essa aproximação ela não é muito correta. Você pode obter valores mais ou menos próximos ainda, se você usar essa aproximação, só que se o professor corrigir o raciocínio da questão, que é provavelmente o que ele vai fazer, porque o objetivo desse exercício é esse, tá? Então aí provavelmente ele vai encontrar esse erro, né? Porque daí é uma aproximação que não é verdadeira, porque você ignora uma coisa muito importante que é a existência dessa distância entre os fios de cabelo. Isso tem que ser levado em conta. Então aqui nós levamos isso em conta fazendo essa aproximação, né? Nós supomos aqui então que se essa distância é d de um fio de cabelo para o outro, então a distância aqui que se reflete a área do fio de cabelo, ela é dada como sendo d ao quadrado. Então essa é uma aproximação já mais ou menos coerente, e esse d ao quadrado é aproximadamente já a área do fio de cabelo, tá?
porque é uma coisa extremamente pequena, tá? Então, assim, extremamente pequena se comparado com as outras dimensões que a gente está tratando, que é a cabeça como um todo, tá? Então, ela é pequena nesse contexto, e por ser pequena, ela pode ser vista como sendo já a área, essa distância pode ser vista como sendo a área do fio de cabelo, beleza? Então, essa aproximação tem que ser feita. Beleza? Depois o cálculo do tamanho da cabeça da pessoa aqui também. E aí a gente tem a nossa resposta final. Tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Esse foi o nosso primeiro vídeo aqui da playlist. E é isso. Obrigado e até a próxima.